Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esse tempo agora eu quero reduzir ao máximo aqui, tá? Eu não vou tentar não gastar muito tempo lendo aqui. Eu queria que ficasse muito impregnado na mente dos irmãos aquela questão com relação à palavra, com relação à autoridade da palavra. Mas eu ainda tenho mais 2 tópicos que eu preciso abordar com os irmãos. O primeiro tópico, ele vem até como uma pergunta. Nós podemos ter fé por outra pessoa? Isso é uma coisa que também faz parte do mover de cura. E para alguns pode ser que simplesmente você fala, bom, isso é fato, né? Está na sua cabeça, isso é claro para você. Mas a gente sabe que no decorrer da caminhada, principalmente quando se tem um ambiente de oração por cura e não se obtém resultado, a gente começa então a querer encontrar alguém culpado, não é verdade? E aí normalmente ele fala, mas é porque fulano não teve fé. Ah, é porque cicrano não teve fé, né? E geralmente quem ministra a cura vai falar, poxa vida, eu orei tanto, mas aquela pessoa não tinha fé. Só que isso nós precisamos olhar para onde? Lembra que a base da discussão é a palavra de Deus, amém? Então a gente não pode conjecturar esse assunto simplesmente por causa de um resultado bom ou ruim, né? Eu oro por cura, se a pessoa é curada, eu falo, olha como eu tenho fé. Aí eu oro por cura, a pessoa não é curada, eu falo, olha como essa pessoa não teve fé. Não encaixa, né? Então a gente não pode pensar dessa maneira. Então a gente tem que ter um parâmetro, e o nosso parâmetro é a base da discussão, que é a palavra de Deus. Por isso foi muito importante a gente estressar esse assunto bem no começo, ok? Então, quando a gente olha para a Bíblia, sim, eu posso ter fé por outra pessoa. Tanto quando eu ministro, quanto quando eu simplesmente intercedo. Qual que é a diferença de ministrar e interceder? Ministrar é o seguinte, eu estou orando por cura, eu estou ministrando a cura na vida da pessoa, eu estou impondo as mãos. E interceder é quando eu vou até alguém e digo assim, ore por alguém. E aquela pessoa vai orar, e a pessoa às vezes nem está ali, e ela pode ser curada. E tudo isso a gente vê na Bíblia. Amém, irmãos? E é isso que eu quero trabalhar com os irmãos aqui um pouco agora. Então, sim, nós vamos ver, inclusive, muitas vezes, né, que o próprio Jesus, né, ele ora por terceiros. Alguém chega para ele e fala, ó, meu servo está enfermo. E aí ele diz assim, olha, eu não sou digno que você vá até a minha casa, mas se disser apenas uma palavra, ele vai ser curado. Então nós vamos ver isso. Nós temos o caso, por exemplo, da mulher cananeia, que quando chega até Jesus, clamando pela filha dela, Jesus fala para ela assim, olha, eu não posso dar o pão, né, pegar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos, né? Aí ela responde para ele, sim, Senhor, eu te entendo, mas até os cachorrinhos comem do pão, né, da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ela quer dizer, eu não quero saber se é o pão inteiro ou se é uma migalha, mas eu sei que se vier alguma coisa de você, eu vou ser beneficiado. E ele então olha e fala, olha, não vi fé como essa, né? Então que seja feito conforme a sua fé. Então essa pessoa com fé foi buscar, foi interceder, e a pessoa lá, a filha dela, foi curada. Então nós vamos ver um pouco sobre isso também. Quando a gente olha também para a Bíblia Sagrada, depois eu passo para quem quiser saber os textos bíblicos, tá? Eu passo para vocês. Mas lá em Gênesis, capítulo 19, fala sobre a destruição, né, de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia vai dizer, no momento da destruição, que Deus se lembrou de Abraão e deu o livramento para Ló. O texto diz assim, ó, e aconteceu que destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades
em que Ló habitava. Então você percebe que, todo mundo conhece a história, né? Quando Deus falou que o anjo foi lá, disse que ia destruir tudo, e Abraão então põe o joelho no chão e começa a interceder, começa a perguntar, olha, se tiver 1, se tiver 2, se tiver 10 e por aí vai. E aí, agora na hora de acontecer a destruição, a Bíblia não fala que Deus se lembrou de Ló, mas que Deus se lembrou de quem? De Abraão. Portanto, a fé de Abraão alcançou a bênção para a vida de Ló. Então, isso é importante a entender também nesse ambiente. Alguém tem que ter fé. Na verdade, não importa muito quem. O que vai mover a mão de Deus, vamos dizer assim, nesse ambiente de cura, é a fé baseada nas Escrituras, que vai fazer com que a verdade do céu, como a gente disse aqui no começo, venha se manifestar aqui na terra. Agora, se quem tem a fé é quem está doente, ou quem está orando, ou quem está intercedendo, isso não importa muito. Deus, Ele vai operar da mesma maneira. Quando a gente olha, por exemplo, a filha de Jairo, Marcos 5:23, se quiser anotar aí. A filha de Jairo, né, o Jairo chega e diz assim, olha, minha filha está doente. Vou falar resumidamente aqui. Jesus então fala, tudo bem, vou lá para curar sua filha. Só que acontece 2 eventos entre uma situação e outra. Quando Jesus ia indo, no meio da multidão, aparece uma mulher. E essa mulher é a mulher do fluxo de sangue, como ela é conhecida. Ela rompe a multidão. E quando ela vai, ela já vai pensando assim, se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curado. E a Bíblia diz que ela vai, toca em Jesus e é curada. Amém? Qual foi a reação de Jesus? Opa, para tudo, quem me tocou? Falando em o ambiente ali de cura, sobre a questão da fé, essa cura específica, para aquele momento, quem teve fé para ser curado? Você percebe que nem quem estava ministrando, quem ministrou a cura, nem sabia que estava ministrando. Entende? Então, o fato daquela mulher ter fé e ir até Jesus, ela já recebeu o seu milagre. Então, a gente pode dizer que a fé para aquela cura específica não foi nem... É que é complicado que a gente está falando de Jesus, aí fica meio assim, pô, falar que Jesus não teve fé. Mas olhando para o contexto, vamos mudar então, vamos pegar Pedro, para não ficar aquela heresia na cabeça, né? Vamos pegar Pedro, a Bíblia diz que em um dado momento, eles traziam os enfermos e eles colocavam os enfermos deitados lá num lugar, porque tinha tantos, e a Bíblia diz que a intenção deles é para que quando Pedro passasse, pelo menos a sombra tocasse nas pessoas e elas fossem curadas. Interessante, né? Então, é uma coisa de que a pessoa teve tanta fé que ela falou, vou ficar esperando aqui que eu vou ser curado. Quando a gente olha para essa situação de Jesus e essa mulher, nós vemos que a fé dela moveu, e Jesus falou, olha, seja conforme a tua fé. Ele não disse que era a fé dele. Depois o assunto continua. Lembra do Jairo que chegou falando que a filha dele estava enferma, né? Em algumas traduções fala moribunda. Estava perto de morrer. E nesse meio tempo acontece essa situação e depois acontece outra. Chegam os principais lá da sinagoga e dizem assim, ei, não importune mais o mestre. A sua filha morreu. Então, ele que estava buscando a cura, agora não diz isso, eu vou parafrasear aqui, eu vou trazer para o entendimento. Mas o que eu entendo é que esse homem perdeu ali a fé, a esperança dele estava na cura. Ele não tinha parado para pensar em ressurreição, ele estava com medo que a filha dele morresse. E o medo dele aconteceu agora. E trouxeram a mensagem para ele, olha, ela morreu, então pare.
É como se alguém dissesse para você assim, bom, a realidade da terra, juntado com os fatos da terra, gerou uma verdade que você precisa parar de orar agora. Você entendeu, irmão? É mais ou menos isso. A realidade era a enfermidade, o fato se tornou a morte, confirmado por outras pessoas. E aí agora a verdade na cabeça dele é, bom, agora não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito. Só que Jesus olhou para ele e trouxe uma outra verdade, da qual essa verdade não está submetida à verdade da terra, nem aos fatos da terra, mas a do céu. E ele diz, creia somente. Creia somente. A sua filha vai ficar boa. E aí os irmãos conhecem a história. Ele foi até a casa e ressuscitou. Disse, menina, se levante. E ela então foi ressuscitada. Então, o que nós vemos nesse contexto todo? E a pergunta que eu te faço, se a pessoa que está enferma tem que ter fé para ser curada, o que a gente vai dizer sobre essa menina que estava morta? Ela não tinha condições de manifestar fé. Mas a fé de Jesus. Ah, mas era Jesus, pastor. Tá bom, então vamos pegar outra pessoa. O apóstolo Paulo estava pregando, a pregação se estendeu muito, e um jovem chamado Eutico estava sentado na janela, dormiu na pregação. Aí os irmãos reclamam da pregação da gente que é longa, né, que está dando sono. Paulo também fazia isso. Dormiu na pregação, caiu lá de cima, morreu. Paulo para a pregação, vai até lá, ministra sobre a vida do menino, ele ressuscita, volta todo mundo para o templo e continua a pregação. Aquele menino teve fé para ser curado, para ser ressuscitado? Não, a fé era de quem? Do apóstolo Paulo. Então, não está restrito a Jesus, amém? Glória a Deus, não está restrito a Jesus. E mesmo se a gente achasse só Jesus fez isso, ele disse que a gente poderia fazer coisas que ele faz e coisas maiores ainda, amém? Então, está tudo certo. Glória a Deus. Vamos ver, eu tenho algumas passagens, mas eu não vou fazer todas, porque eu quero ter um tempo aqui para a gente poder orar, amém? Um outro fato também interessante para a gente colocar aqui, vocês já devem ter lembrado de vários, né? Tem o filho da viúva de Naim, né, que já estava indo ali no caixão para ser enterrado. A Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher e se compadeceu dela. Então, para que a gente possa viver esse ambiente de cura, esse é um outro assunto, não dá para entrar nesse tema hoje, mas uma das coisas é, precisamos ter compaixão das pessoas. Se nós queremos viver um ambiente de cura, experimentar isso, ser usado nessa área, eu preciso tirar toda e qualquer outra motivação e colocar essa motivação, compaixão pelas pessoas, empatia. Sentir a dor da pessoa. Olhar para a pessoa e ver se essa pessoa precisa de ajuda. Lembra da frase dita pelo apóstolo, por Pedro e João, quando encontra aquele moço que estava à porta formosa do templo, pedindo esmola, porque ele não podia andar, era paralítico. Ele disse assim, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que ele tinha? Ele tinha vida. Ele tinha vida de Deus. Ele tem a presença do Espírito Santo. E o que ele tem, você tem. O que ele tem, você tem. Olha, eu não tenho ouro nem prata. Estou quebrado. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Amém, irmãos? É uma transferência do reino de Deus para a vida da pessoa. Então, a compaixão gerada no coração dele, esse assim, olha, está aqui, ó, o que você realmente precisa. O que você realmente precisa. A ressurreição de Lázaro também revela um ambiente de fé. Preste bem atenção. Jesus, quando ele chega, nós vamos ter ali as irmãs de Lázaro. Como é que foi a frase que ela disse? Senhor, se o Senhor estivesse aqui. É como se ela tivesse meio que dando uma bronca em Jesus. Eu mandei recado para o Senhor enquanto ele estava vivo.
Eu mandei recados para o senhor enquanto ele estava doente. O senhor demorou para vir. É isso que ela quis dizer, parafraseando. Se o senhor estivesse aqui, né, falando com as palavras bem doces, a vontade de falar outra coisa. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não teria morrido. Essa é a realidade, junto com os fatos. Tinha até cheiro, né? Depois ela fala, Senhor, já faz alguns dias, já está fedendo. Então estava tudo confirmado, mas aí Jesus ainda pergunta para ela, mas você crê que seu irmão pode ressuscitar? Ela falou, creio, no final dos tempos. Não passava na cabeça dela, não havia fé no coração dela, que aquele evento iria acontecer. Não havia. Mas então, Jesus pega, manda tirar a pedra e dá só uma voz de comando. Lázaro, vem para fora. Venha, se levante, saia do lugar onde você está. E ele foi curado. Então, observe que, primeiro, os discípulos nem queriam estar ali, né? Eles estavam com medo de morrer, de apanhar. Eles lutaram ali com Jesus para não ir até lá. Ok? A irmã também não tinha mais fé, não tinha mais esperança. Mas mesmo assim o milagre aconteceu. Porque aquele que estava ministrando tinha fé. Então, por mais que você esteja num ambiente onde ninguém tem fé, a sua fé pode fazer toda a diferença. E a ideia de hoje aqui é que esse ensinamento vire uma chave na sua cabeça e a sua forma de crer com relação às coisas mude. E você tire da frente todo o empecilho que nós vemos carregando da realidade da terra, da realidade do mundo, da realidade dos nossos olhos, das nossas sensações, dos nossos sentimentos, das nossas experiências. Todas essas realidades, saia da frente e dê lugar para a palavra, para o que está escrito. Crê sem duvidar. Não temas, crê somente. Essa é uma das falas de Jesus. Marcos 16 e 17, isso aqui é importante também, porque é um dos princípios muito importante. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Preste bem atenção. A cura é um sinal, e não uma recompensa. Preste bem atenção. A cura é um sinal e não uma recompensa. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente não vai ver Jesus fazendo um questionamento na vida da pessoa. Chegou lá enfermo. Ah, é? O que aconteceu? Ah, estou com uma dor aqui, não consigo andar. Como é que está a sua vida? Falou mal de alguém essa semana? Tem algum pecado para confessar? Você não vai ver Jesus fazendo isso. A Bíblia diz que em dados momentos ele curou todas as pessoas que chegavam até ele, sem questionar da vida da pessoa. Sabe por quê? Porque a cura é um sinal e não uma recompensa. O milagre de Deus é um sinal e não uma recompensa. Não uma recompensa. Eu já tive experiências de orar por pessoas que foram curadas. Eu e minha esposa, nós fomos visitar uma irmã, e essa irmã estava enferma, na cama. O médico já tinha diagnosticado de câncer. E nós fomos na casa dela, oramos por ela, ministramos sobre a vida dela. Ela estava já, era no estômago, então ela já estava já alguns dias sem conseguir comer.
Nós entramos na casa dela, até a expressão, né, que veio no coração, assim, que o cheiro que estava ali era um cheiro de morte. Realmente estava bem complicado. Ela estava deitada numa cama. Aí nós entramos na casa dela, nós ministramos sobre a vida dela e oramos por cura na vida dela. E quando nós saímos, eu falei para minha esposa assim, ela foi curada. E ela disse assim para mim, eu tenho a mesma impressão. E nós saímos dali com essa certeza, irmãos, a irmã estava de cama. E essa irmã, passou alguns dias, a gente não voltou lá. Encontrei com ela no mercado, fazendo compra. E saindo assim, eu estava no meu carro, olhei, falei, ô irmã, a paz, ô pastor, a paz, veio e me abraçou, pastor, fui curado. Não tem mais nada. Era um câncer no estômago. Escute bem, a cura é um sinal e não uma recompensa. Sobre isso que eu estou falando. Eu falei, glória a Deus, irmã, aleluia. Quando é que você vai lá na igreja contar o testemunho, abençoar a vida dos irmãos? Essa irmã não foi para a igreja. Ela estava desviada, ela teve câncer desviado. Nós oramos por ela, estava desviada. Ali na nossa frente, ela se reconciliou com Deus, mas ela não voltou para a igreja. Você está entendendo, irmãos? Mas ela está curada, em nome de Jesus. Porque a cura não é uma recompensa. A cura é um sinal. É um sinal. Para a glória do nome de Jesus. Amém? Então, é isso que nós precisamos colocar no nosso coração, para que a gente não fique julgando as pessoas. Porque você que caminha, inclusive quando você está na mesma igreja, e de repente alguém fica enfermo, aí na cabeça começa a martelar, mas também, né? Você sabe como é que é a vida do irmão, né? Você sabe como é que é a vida da irmã, né? Você é ministro de cura e não juiz. Eu sou ministro de cura, não sou juiz. Quem julga é Ele, amém? A nossa função é ministrar sobre a vida da pessoa. É trazer e fazer com que aqui na terra seja como no céu, amém? Essa é a nossa função. Então, sim, nós podemos ter fé por outras pessoas. Sim, o importante é que tenha fé. Se a pessoa não tiver fé o suficiente, outra pessoa pode ter. E Deus pode fazer o milagre. Amém, irmãos? Está claro isso para os irmãos? Glória a Deus. Agora, o último tópico que eu quero falar é a presença constante do Espírito Santo. Não pode faltar isso. Eu quero dizer para os irmãos que esses estudos são, se não me engano, 16 sessões, de pelo menos 1 hora cada sessão. Eu estou resumindo 4 sessões em 2, então, só para vocês verem que tem muito mais a falar sobre o assunto. Isso aqui é porque a gente realmente não tem tempo para falar tudo. Mas a quarta coisa é a presença constante do Espírito Santo. De tudo isso que eu falei, eu comecei falando aqui da palavra, que é a base da nossa discussão. Amém? E estou encerrando falando sobre a presença constante do Espírito Santo. Então você precisa ter a palavra como base das suas ações e das suas reações para que você possa experimentar essa pescaria excelente na presença de Deus. Mas você não pode inibir o fato de que você precisa andar cheio do Espírito Santo. Romanos 8:11 diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. O nosso desafio é nos deixar ser guiados pelo Espírito. Amém? Nos deixar ser guiados pelo Espírito. Romanos 8:1, esse princípio também é importante.
Porquanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Muitas das vezes a gente se apega com um monte de questões. E uma delas, que às vezes trava, é o sentimento de culpa. Você começa a se considerar indigno de ser usado por Deus nessa área. Você prefere sempre deixar para o outro. Nós tivemos lá, nesse tempo que a gente teve treinamento de cura divina, nós tivemos muitos testemunhos de jovens, novos convertidos, que começaram a se mover nisso, em casa, com a família, e começou a ter resultados. Alguém chegava e dizia, eu estou com uma dor nas costas, eu estou com uma dor em tal lugar, e impunha as mãos, e a pessoa recebia cura instantânea. Lembre-se também, não vou entrar tanto nesse tópico, mas existe a cura instantânea, mas você também pode orar várias vezes para que alguém seja curado. Amém? Isso é muito importante. Muitas das vezes a gente começa a orar e fala, não teve resultado, para. Não, várias vezes. Mas aonde aconteceu isso na Bíblia? O próprio Jesus. Lembra quando Jesus curou o cego? E Jesus perguntou para ele assim, depois ministrou a primeira vez, perguntou, e aí, você está enxergando? Ele falou, eu vejo homens como árvores, ou seja, melhorou, mas ainda não está 100%. E aí Jesus ministrou novamente, e agora? Não, agora sim, agora eu estou vendo. E isso, irmãos, funciona, porque eu experimentei isso, de orar por pessoas que estavam travadas, com dores, e aí a pessoa, glória a Deus, aliviou. Eu perguntei assim, não, estou te perguntando se você se sente curado. Quantos por cento, eu pergunto? E aí ele falou, eu acho que foi uns 40%. Eu falei, não, então a gente tem que orar mais. E nós ministramos mais. Acho que agora ainda tem uns 20%. E de repente a pessoa chegar, pastor, não sinto mais nada. Está entendendo? Isso, mas já orei por pessoas também, não obtive resultado. Já orei por pessoas e eu não obtive resultado. E outra pessoa orou e obteve resultado. Eu tenho uma experiência que nós tivemos esses últimos tempos lá na igreja, lá em Paulínia. Quem esteve lá na Fire em Paulínia já ouviu isso. Eu peço licença para você para falar de novo. Nós temos o caso da irmã Luana lá em Paulínia. A irmã Luana, ela sofreu um acidente grave. E antes de se converter, inclusive, e ela ficou com a perna mais curta que a outra, 3 centímetros. Então, ela andava realmente, todo mundo percebia. E nesse tempo que a gente estava, passando por esse estudo e trazendo isso para a igreja, vivendo isso na igreja, experimentando as coisas nesse sentido, nós aprendemos muitas coisas nesse sentido, e aí a gente começou a experimentar, a colocar em prática. E a irmã Ciele, esposa do irmão Ronaldo ali, um dia nós chegamos na igreja e ela viu a irmã lá e ela disse assim, irmã, eu vou orar por você toda vez que eu te ver, até você ser curado. Só que não foi só ela, nós tivemos vários outros irmãos que fizeram esse treinamento, tudo, e ficaram todo mundo empolgado com isso, então um orava, outro orava, e fomos orando por ela. Então todo mundo chegava, orava para que a perna dela crescesse. Vocês estão entendendo, irmão? E aí, um certo dia, terça-feira de Tadel, então os irmãos sabem, Tadel é aquela multidão, né, pastor? Tadel é aquela multidão que todo mundo sabe, Não é diferente lá em Paulínia. E o Ministério de Louvor estava lá, ministrando louvor, e nós tínhamos aprendido, o pastor Tiago, ele falou para nós assim, até o Ministério de Louvor, na hora que você está ministrando louvor, você vai bater lá na bateria, irmãos, bate com intencionalidade. O que é intencionalidade? Em nome de Jesus, as pessoas vão ser curadas agora, em nome de Deus, como se estivesse matando ali a enfermidade, sabe? E a gente começou a fazer essas loucuras, e eu comecei a ministrar isso no Ministério de Louvor, e os irmãos começaram a fazer essas coisas. E de repente, irmãos, naquela multidão na igreja aquele dia, talvez uns 15 irmãos, e aí, de repente, essa irmã, na hora do louvor, começou a chorar. Eu falei, olha,
Tadel tá pegando fogo. A irmã começou a chorar, eu estava descendo assim, e ela partiu assim para o meio do corredor, no final do louvor, eu falei assim, irmã, eu não estou te vendo mancar. Ela virou para trás chorando e falou assim, pastor, eu não estou sentindo a diferença. Eu não estou sentindo a diferença. Eu falei, sério, irmã? Ninguém colocou a mão na cabeça dela naquela noite. Ninguém foi lá ministrar na vida dela. Mas no meio do louvor, ela sentiu que a perna dela cresceu. Mas não ficou só no sentimento, não. Ela foi. Ela mesmo, quando contou o testemunho, falou, né, que ela não estava acreditando. E ela foi ao médico. Chegou lá, o médico falou assim, mas você tem algum documento que comprova que a sua perna era mais curta que a outra? Ela falou, tenho, e mostrou lá. Ela era PCD. 3 centímetros, ele fez novos exames. Existe uma diferença na perna dela, mas ela disse assim, pastor, o médico falou que a diferença que hoje existe na minha perna é a diferença que todo mundo tem, para a glória de Deus. Amém, irmãos? É uma coisa que nós podemos vivenciar. Eu queria que todo culto fosse assim, todo mundo seja curado, mas nem sempre acontece. Mas nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Mas o que eu quero transmitir para vocês aqui é que a palavra de Deus tem poder. E ela tem o mesmo poder na nossa boca, assim como tem na boca de Deus. Nós precisamos experimentar isso. Nós precisamos começar a mudar a nossa forma de agir com relação à palavra. Um outro princípio que eu preciso que você guarde no teu coração é aquela coisa do logos e da rema. A palavra logos. Quando a gente fala assim, o que é o logos da palavra? O logos é o que está escrito. Está escrito. Logos. Rema, a palavra rema. Rema é uma palavra falada. Sabe quando Deus fala ao seu ouvido? Viu? Vai ali e ore por aquela pessoa. E você vai todo empolgado, né? Amém? E se não houver essa palavra, o que você tem que fazer? Esperar ela? Não. Porque a Bíblia diz, ide, você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então há uma responsabilidade sobre a nossa vida. A igreja tem essa responsabilidade. Só que às vezes a gente fica esperando essa revelação nova, a palavra rema, para a gente poder se mover. É muito bom quando isso acontece, aleluia, vamos fazer assim. Mas eu não preciso que seja assim. O Senhor espera que a gente se mova em fé, pelo que já está escrito, pelo Logos de Deus. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Uma outra coisa importante. Vocês acreditam que o Espírito Santo, ele está sempre pronto para curar alguém? Quem acredita nisso? Pouca gente acredita. Eu vou perguntar de novo, porque eu acho que não entenderam. Vocês acreditam que o Espírito Santo está sempre pronto para curar alguém? Amém. Ele habita em você. Então, eu quero dizer para você uma coisa. Você está sempre pronto. Porque o Espírito de Deus habita em você. Mas, pastor, eu não jejuei. Eu não orei o suficiente. Não é isso que te deixa pronto. O que te deixa pronto é a presença constante do Espírito Santo. É a presença constante do Espírito Santo. Jejuar, orar, enfim, falar em línguas, isso faz parte de uma preparação que eu e você devemos ter constantemente. E não para ministrar alguém. Para ministrar alguém, eu preciso crer no que está escrito sobre isso e mover-me sobre isso, porque o Espírito habita em mim e através disso vai acontecer. Porque alguém pode te chamar quando você estiver dormindo, não tem o tempo de você jejuar. Aí você vai dizer, ó, espera, vou tirar um dia de jejum, depois eu vou lá. Mas o Senhor quer que você esteja pronto, porque o Espírito Santo habita em você. Amém? Outra coisa importante, só para a gente finalizar aqui, a gente já vai ter um tempo de oração, sobre a questão do Espírito Santo, e é muito importante isso.
João 14, 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. E aí eu quero que você grave essa frase agora. Porque eu vou para o Pai. Jesus está aqui dizendo, ministrando aos seus discípulos. Ele falou, olha, isso que vocês viram fazer, isso que vocês me viram ministrar, as curas, as libertações. Na verdade, quando ele fala na verdade, ele está querendo que você foque nisso. Preste atenção, isso é muito verdade. Vocês podem fazer o que eu faço e ainda pode fazer obras maiores do que essa. E aí ele diz o motivo pelo qual a gente tem a possibilidade de fazer. E sabe qual que é o motivo? Porque ele foi para o Pai. Então, o motivo que eu posso orar por alguém e alguém ser curado, o motivo pelo qual eu posso ministrar sobre a vida de alguma pessoa e ela ser liberta, não é a quantidade de jejum que eu faço. Não é a quantidade de oração que eu faço. Lembre-se, irmãos, preste bem atenção. Eu tenho prática de jejum, não estou falando nada contra jejum, amém? Eu tenho prática de oração, não estou falando nada contra oração. Como o pastor Tiago, ele fala isso também, eu acho muito interessante. Escute o que eu estou dizendo e escute o que eu não estou dizendo. Eu só estou dizendo o seguinte, que você e eu não devemos colocar a responsabilidade nisso. Porque o motivo pelo qual nós podemos fazer algo aqui na terra, guiados pelo Espírito Santo, é porque ele foi para o Pai. Mas por que isso? Porque Jesus não está aqui fisicamente. Ele está sentado à destra de Deus. Amém? Quem está fisicamente, o corpo de Jesus físico na terra? A igreja. Você não é chamado de membro dessa igreja? Por que membro? Membro é parte de um corpo. Então, fisicamente, agora, quem ministra as pessoas, igualzinho a Jesus, e ele diz que a gente já pode fazer até mais, é eu e você. Com a presença do Espírito Santo habitando em nós, amém? Glória a Deus. Então, o motivo pelo qual eu e você podemos fazer isso, é porque Jesus está lá fazendo outra coisa, e nós estamos aqui, fazendo e dando continuidade no que ele começou. Amém? Por que será que Jesus ia fazer algo tão extraordinário para depois, 2000 anos para frente, ninguém conseguir fazer mais nada do que ele fez? Não. Ele diz, olha, isso daqui ainda é pouco perto do quanto vocês vão fazer. É isso que ele quer dizer. Então, quando a gente olha para as obras de Cristo, e a gente, ao invés de minimizar a nossa vida, a gente precisa entender, eu preciso renovar a minha mente com a palavra de Deus, porque eu preciso fazer o que Jesus fez e mais ainda. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A outra coisa importante é o último pronunciamento de Jesus, a última coisa que Jesus falou antes dele subir ao céu. Ele diz, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre todos vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi ele levado às alturas. Essa frase de Jesus é a fala de despedida dele, vamos dizer assim, do tempo de ministério de Jesus, do tempo em que ele estava encarnado aqui na terra. Foi a última fala dele ali com os discípulos. E eu costumo olhar para esse texto e dizer, olha, esse assunto é muito importante. Essa questão do Espírito Santo é muito importante. Porque geralmente os pregadores têm esse costume, né? Deixa o mais importante para o final. Jesus, ele poderia ter falado um monte de outras coisas, mas ele quis dizer, ele falou, de tudo que ele ensinou, no final ele quis deixar bem marcado, sejam cheios do Espírito Santo, andem no poder do Espírito Santo, vocês vão ser revestidos com o poder do Espírito, e isso não é à toa, isso é para que alguma coisa seja feita, faça alguma coisa com isso,
Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos, eu encerrei por aqui já. Eu quis correr um pouquinho mais. Eu quero agora ter um tempo de oração aqui. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui hoje. E você já recebeu talvez uma palavra profética, alguém já orou com você e disse assim, olha, eu vejo que Deus vai usar você para curar, no ministério de cura. E talvez você queira viver isso, experimentar isso. Se você quiser, nós queremos ter esse tempo de oração agora. E aí eu trouxe alguns irmãos lá de Paulínia, que têm sido usados nessa área lá em Paulínia, e nós vamos estar orando aqui. E aí, se você quiser, você vai levantar a mão, você vai vir, vai ficar aqui do lado dos irmãos e ajudar a interceder por outras pessoas que estiverem precisando de ser ministrado por cura. Amém? A outra coisa que eu quero alinhar aqui agora é que se você tem uma enfermidade e você quer ser ministrado por cura, nós vamos estar orando aqui. E creia na palavra de Deus. E por fim, eu quero dizer para vocês, tudo que foi falado aqui, já disse lá no começo, e eu quero repetir, não entenda isso como fábula, porque tudo está comprovado nas Escrituras. Não entenda isso como algo que ficou no passado, porque Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Eu quero dizer para você, talvez se você está aqui hoje, e talvez você sinta até uma melhora enquanto nós orarmos aqui, mas não se sinta completamente curado, permaneça, permaneça. Eu vou só compartilhar uma situação que aconteceu comigo esses dias. Eu tenho tentado crescer nessa área, eu tenho tentado avançar nessa área. Não pense que é fácil. A gente tem que guerrear contra nós mesmos. O maior inimigo a ser vencido é a nossa própria carne. É a mudança da nossa mente. Esses dias atrás, aconteceu algo comigo. E eu não havia percebido o que aconteceu. Eu comecei a ter algumas questões de sangramento. E eu, no começo, não falei nada com a minha esposa. Na verdade, não falei nada com ninguém. É a primeira vez que eu estou falando isso aqui. Eu tenho as práticas de jejum prolongado. E eu ia até fazer, mas aí como começou a acontecer isso, eu não fiz. Falei, eu não vou, porque o jejum prolongado ele é muito rigoroso, muito agressivo para o corpo, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo muito benéfico. E aí eu não fiz, e aí aconteceu de novo, e eu comecei a ver que havia uma frequência, né? Eu ia ao banheiro e acontecia isso. E eu comecei a ficar preocupado. E normalmente quando a gente está passando pela situação, como aquele que precisa ser ministrado, a gente começa a se esquecer, a gente começa a ficar preocupado e começa a se esquecer do que a gente sabe. E aí eu orei, falei com o Senhor, mas não insisti naquilo. E de repente, frequentemente aquilo acontecia de novo. Eu falei, Jesus. Aí de repente eu ouvi uma pessoa falando que tinha acontecido, e a pessoa foi ao médico e viu que tinha uma doença. E aquilo me veio uma preocupação. Então eu fui ao médico, marquei alguns exames. E eu me lembro que no dia que eu fui para fazer esses exames, eu cheguei lá no hospital e acabou a força. E quando voltou, o sistema não voltava, e não conseguiram fazer, e falaram, vamos remarcar. E eu já estava meio angustiado com aquela situação. Voltei para casa, e nas orações de madrugada, nós temos um link de oração às 5h30 da manhã na igreja. É um link via Zoom, onde a gente se reúne em oração todos os dias, 5h30 da manhã até as 6h30. E ali nós declaramos a palavra, nós oramos. E um irmão teve uma percepção espiritual e ele disse assim, olha, descansa no Senhor, confia nele e faz a palavra. E aquilo me despertou. E o Senhor me acordou com aquele texto. Eu falei, eu preciso confiar em Deus.
E aí eu comecei a meditar, fazer a palavra, aí eu me lembrei na hora daquilo tudo que eu falei aqui. E aí então eu coloquei meu joelho no chão e comecei a declarar sobre a minha vida a cura. Comecei a repreender tudo, era câncer, tudo que veio na minha cabeça eu mandei embora. Lembra, até então eu estava tendo uma frequência, pelo menos semanal, desses eventos. E ali agora eu tinha mais 30 dias para esperar o exame. Depois mais alguns dias até o retorno com o médico. O tempo foi passando e eu descansei no Senhor. Depois daquele tempo de oração. Descansei completamente. E quando eu fui fazer os exames, daí 30 dias fiz exames, depois passou mais uns dias, eu não lembro quanto. Passei pelo retorno com o médico. Aí o médico pegou os meus exames, eu tinha falado para ele da situação, tinha falado para ele das coisas. E eu disse do sangramento, falei tudo. E eu tinha anotado a data da última vez que tinha acontecido. Que foi ali bem nas vésperas dessa oração que eu fiz. Já há quase 2 meses antes. E aí ele perguntou qual que é a frequência. Eu falei assim, toda semana. Pelo menos uma vez na semana acontece. Ele falou, vamos ter que analisar. Olhou todos os exames. E aí eu falei, eu tenho até a última data aqui. Eu busquei no WhatsApp lá onde eu anotei a última data. E só nessa hora eu fui perceber que já fazia quase 2 meses que não acontecia nada. Eu falei, uau. Aí eu mostrei para ele, ele falou, já faz um bom tempo. E não tem nada aqui. Seus exames estão perfeitos. Ele falou, você pratica algum esporte? Eu falei, já pratiquei, hoje eu estou sedentário. Ele falou, meus parabéns. A sua saúde está perfeita. Está tudo equilibrado, está tudo certo. Para alguém que está sedentário, você está muito bem, ele falou para mim. E na hora, eu entendi que era o Senhor. E na hora eu entendi que era o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso Deus ainda cura. O nosso Deus ainda faz milagres. Amém?